A Defensoria Pública da União pediu para o STF adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro, marcado para a próxima terça-feira. O ex-deputado responde pelo crime de coação no curso do processo. A Defensoria argumenta que o adiamento é necessário diante da falta de um ministro na composição da primeira turma. A nossa repórter Soane Guerreiro é quem chega com os detalhes. Oi, Soane, minha querida, seja muito bem-vinda ao Poder Expresso. Uma ótima sexta-feira para você. Oi, Raquel, muito boa tarde para você também, para quem nos acompanha no Poder Expresso. Então, na próxima terça-feira está marcado este julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Só que a primeira turma está desfalcada desde o final do ano passado, quando o ministro Luiz Fux foi para a segunda turma. Portanto, só está com 4 membros. E o que é que alega a Defensoria Pública da União? Primeiro, que há uma questão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal que diz que, em caso de desfalque em alguma das turmas, há a previsão de que o ministro da segunda turma seja convocado para suprir a composição incompleta do colegiado. Ele argumenta também que a DPU já chegou a pedir o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que faz parte da primeira turma e que também é o relator deste caso, de julgar a questão porque Eduardo Bolsonaro estão sendo julgadas ações que dizem respeito também a Alexandre de Moraes. A gente lembra que este caso, esta denúncia contra Eduardo Bolsonaro foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República no ano passado por suposta coação no curso do processo, que, em outras palavras, diz que Eduardo Bolsonaro estava ali nos Estados Unidos atuando para que sanções pudessem ser impostas pelo governo norte-americano contra autoridades brasileiras, entre elas o ministro Alexandre de Moraes. E a gente lembra daquele processo todo envolvendo a lei Magnitsky. Então, a DPU pediu que Moraes se declarasse impedido, suspeito de julgar este caso. No entanto, até o momento, Moraes não se posicionou sobre isso. Então, a DPU também aguarda este retorno. E, segundo o defensor responsável, por este caso, ele alega que, se Moraes também se declarar impedido, seria menos um integrante da primeira turma, ou seja, só 3 magistrados para julgar este caso. E aí ele coloca em um dos pontos deste documento o seguinte: a composição de 3 ou 4 ministros é excessivamente reduzida para o julgamento do caso. Trata-se de uma ação penal que foi originada no Supremo Tribunal Federal e que as possibilidades de recurso do cidadão são exíguas e que a amplitude do colegiado que delibera sobre o mérito da causa é, nesse contexto, uma garantia que não deve ser minimizada. Então, ele alega que se trata de um número ali de ministros muito pequeno para julgar o caso, sejam 3 ou 4, a depender do que vai decidir Moraes em relação à sua própria suspeição. Bom, agora então cabe ao ministro decidir. Enquanto isso, a DPU aguarda o que será, então, se eles vão, conceder este adiamento ou não, até que o caso, então, seja resolvido ou de um jeito ou de outro, ou que o STF entenda que precisa convocar o ministro da segunda turma para a primeira turma, ou então, que Alexandre de Moraes também tome uma decisão em relação ao caso. Então, eles pedem este adiamento desse julgamento que está previsto para a próxima terça-feira. Só para a gente relembrar também, Raquel, que Eduardo Bolsonaro, ele diz até hoje que não foi intimado sobre esse caso, apesar das diversas tentativas do STF de ter tentado ali intimá-lo, seja em órgão oficial, ali por meio do diário oficial, por meio do envio de e-mails e outras formas de tentativa de contato. Por isso, ele será julgado à revelia, não indicou defesa. Quem faz esta defesa, quem foi indicado, foi um defensor da Defensoria Pública da União. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Soane Guerreiro, lá de Brasília.